quero dizer uma coisa para você. A condição de estação de fora é sério. É sério. Me digo porque sou testemunha do que acontece lá dentro. Se existe algum direcionamento, é fora da sala, lá dentro é sério. Se existe algum trambique, está lá na documentação das empresas, que não é responsabilidade da comissão. É só investigar, pegar essas empresas aí que estão repetindo muita obra aqui e mandar analisar as ARTs. Você sabe o que é ART, né? Os atestados de regularidade, de responsabilidade técnica. Inclusive, tem que analisar para saber se realmente aqueles atestados são verdadeiros ou são falsos. Pois é, para o nosso objeto raio de apelação da comissão, a gente tem que ver então a conduta do secretário Paulo Sérgio Santos, né? Então é o seguinte, sobre esse superfaturamento que o senhor falou aqui, que teve inclusive que o senhor uma pressão para aceitar esse preço, essas coisas, houve algum, quem foi o responsável por isso? O senhor poderia dizer, teve alguma coisa do senhor Paulo Sérgio ou da prefeita? Ou de quem? Não, aqui as empresas, senhor presidente, apresentam a pesquisa e quando é aberta a licitação, eles trazem as propostas, confrontando o valor ofertado na pesquisa de preço com o valor que eles estavam cobrando na proposta, é que se constatou a diferença. E aí, essa licitação aqui, por unanimidade, quando eu disse que não assinava, todos os membros concordaram. Nós fracassamos, a gente chama de fracassamos a licitação. Causou revolta na dona da Malura, dizendo inclusive que eu havia prejudicado a empresa da filha dela. Eu não sei o que sentido. Porque eu não compactuei com a safadeza que eles queriam fazer. Certo. O senhor, inclusive, relatou, senhor, acho que Bento, né, da licitação de Tabajé, disseram que tinham cobrado 20%. Quem que cobrou esses 20% aí? Ele disse que o secretário. Secretário, certo. Então é o seguinte, mas aí, isso aí que era bom para a gente entender, se o secretário tem alguma influência na comissão de licitação, ele pressiona, o senhor como integrante, ele chega a pressionar, olha, quem vai ganhar essa empresa? Eu quero que ganhe essa, houve isso, da parte dele ou de alguma outra pessoa, é isso que a gente quer saber. Não, só houve um questionamento, eu nessa época eu nem era da comissão de licitação, que teve uma festa aí que ele queria que contratasse a Tatiguel, quando o Emanuel Rugel tinha oferecido a Mastruz com leite de graça, toda a estrutura. E aí eu soube, não estava presente no vídeo, mas ouvi o pessoal comentando que ele tinha batido na mesa, que ele ia mostrar que mandava ali e que quem ia ser contratado era a Tatiguel. E realmente foi. Não me pergunte outra coisa, porque eu não sei que ele estava lá. Mas que a presidenta da associação não aceitava, não. Se não aceita, não. Se nós temos aqui uma banda de graça, mas não vamos gastar dinheiro para contratar. E realmente foi. A Tatiguel foi contratada. Mesmo pagando. Mesmo pagando. Certo. Então é o seguinte, sobre esse Antônio Queiroz, o senhor, alguém deu apoio a ele para ele pedir esse aumento de preço? O senhor viu por lá se teve alguma influência da parte do Poder Executivo, da parte da Secretaria de Finanças ou da parte da Prefeita,
no sentido de pressionar para que esse preço fosse aumentado? Não vi, não sei, porque logo em seguida eu pedi para sair daqui lá e não tomei mais conhecimento. Então é o seguinte, nesse caso é porque ficou aí uma dúvida se essa cobrança de propina, que a gente vê falar, por isso que a gente está falando aqui, que a gente quer investigar, saber como é que entende, como é que está ocorrendo. Se, vamos dizer, existiria uma influência do secretário na comissão de licitação direcionando a quem vai ganhar essa empresa, que já cobra a propina, ou ele cobra de todas as que ganharem sem ele direcionar nenhum para ganhar? O que é que o senhor saberia informar alguma coisa sobre isso? Para a gente poder entender. Senhor presidente, pelo que a gente sabe, a empresa que ganhasse tinha que entrar nesse mundo. É estranho, senhor presidente, senhores vereadores. Nós tivemos aqui um carnaval. Nós tivemos um carnaval aqui. E quem ganhou a licitação foi a empresa do senhor Paulo Henrique. Como é que você abre uma licitação para promover uma festa, um carnaval, seja lá o que for, senhor presidente? A empresa ganha e a negociação é feita dentro do gabinete da prefeita, com as bandas. Me explica que mutreta é essa? A licitação aconteceu, a empresa que se vire. Ela que venha promover a festa, traga as bandas. Mas negociar com banda dentro do gabinete da prefeita, que mutreta é essa? Estava lá. Estava lá o senhor Paulo Henrique, a secretária de Cultura. O senhor Paulo Henrique ou o senhor Paulo Sérgio? Paulo Henrique, o dono da empresa que ganhou a licitação para esse carnaval. E as bandas, você pode procurar as bandas do Everá, a banda do Cleito, da banda Vitrine, foram todos até o gabinete para negociar os preços lá dentro do gabinete. Que mutreta é essa? Passaram 2 anos para pagar as bandas, o Everá o Everá do pai do Eduardo, acabou com a banda. Porque os músicos saíram e não quiseram mais trabalhar com ele, por conta que a prefeitura não pagou. Quando chega o dinheiro, quem era que era para fazer o pagamento? A empresa do senhor Paulo Henrique. Como é que o pagamento foi feito dentro da Secretaria de Cultura? Me explica. Eu queria saber, senhores vereadores, por quê? Por que tem? Houve a licitação, quem ganhou não foi a empresa? A empresa que chamasse no escritório dela e pagasse, pessoal. A pagar lá dentro da Secretaria de Cultura, quer dizer, é muito suspeito. É muito suspeito. Pois é por isso que a gente precisa da contribuição de pessoas como o senhor e de outros testemunhas que venham para a gente saber o que ocorre dentro daquela prefeitura. Pois é, realmente suspeito, desculpe o cortado. E o que tinha o seu secretário de Finanças e o ouvidor da prefeitura lá, assistindo o pagamento? Aí, este fato, o senhor chegou a ver ou o senhor ouviu falar? Ouvi que o dono da banda me contou. Tá? Cheguei, quando eu entrei, estava a Rosângela, doutor Gomes, o senhor Paulo Sérgio e uma senhora gorda dizendo que era representante da empresa. É no mínimo suspeito um negócio desse. Com certeza. O vereador Chico Miguel, não sei se foi na sessão de ontem, fez um questionamento aqui com relação à vinda da prefeita. Desculpe eu abordar esse assunto, mas tem toda a razão. Quem tem que prestar esclarecimento é a empresa que ganhou a licitação, não é a prefeita não. Agora a empresa que vai dizer, não, doutor, porque a prefeitura não está me pagando. E aí se chama a prefeita, por que você está pagando o rapaz? Quem não veio? Mas sobre o que? É porque é o seguinte, até foi aprovado o requerimento nesta casa, convocando uma empresa, mas nós não temos poder de convocar a empresa, nós temos poder de convocar a prefeita.
É isso que a gente tem que se esclarecer, certo? Ela vai E a dizer, prefeita é para dizer. Não, aí a gente pega e vamos acionar, processar a empresa. Pronto, Certo? tá O certo. vereador tem que cobrar da prefeita. Nós temos que fiscalizar a prefeita. Pessoas particulares não podem ser processadas pela gente, podem ser processadas pela justiça. Mas os servidores públicos podem ser processados pela gente. E aí o seguinte, aquele requerimento de ontem, que foi até de minha autoria, eu acreditei porque a prefeita, foram duas coisas, não sei se o senhor soube, ela vai dizer o que é que está ocorrendo sobre essas obras paradas, e o principal também, as máquinas do pacto, porque foi aprovado, nesta casa, uma lei até também de minha autoria, que as máquinas do pacto só podem ser utilizadas através de requerimento junto à Secretaria de Agricultura e é preenchido o boletim diário de cada máquina, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que deu as máquinas, já exigiu isso, e que esses boletins sejam mandados a cada mês para cá, para a gente saber o que é que elas estão fazendo. Então, desde novembro de 2015, nunca veio uma informação dessas para a gente. Então, por isso que a gente quer a prefeita aqui, e ela é o seguinte, nunca veio aqui, foi convocada, e ela foi convocada, ela é obrigada a vir. Se a gente convocar a empresa, ela vem se quiser, certo? A prefeita é obrigada a vir, se ela não vier, ela é caçada. Entendi. É isso que eu estou dizendo, então. Mas as máquinas do pacto estão aí para ajudar a administração, rapaz. Estavam recolhendo lixo há pouco tempo atrás aqui na avenida. Pois é, por isso que a gente quer saber o que está usando, por isso que a gente precisa que a prefeita venha dizer, entendeu? Desculpa até sair um pouco do foco de apuração, mas para a gente falar. Meus amigos, então, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Então, esse valor que seria acordado pela funcionária livre, o senhor não sabe como foi que houve, falou apenas em abril, Não né? sei. Mas não sabe quem ficou com quem não ficou com alguém. Só talvez ela mesma que soubesse dizer se for convocada. Né? O que acordo foi feito com a prefeitura, foi o que aconteceu, né? Certo. Pois então, senhor Zarteiro, eu me sinto satisfeito pelas perguntas que eu já fiz ao senhor. Quero agradecer a sua presença, a sua coragem de vir aqui. O senhor está prestando um grande trabalho para o Pentecostes. Peço ao vereador que não me interrompa, que eu estou falando, certo? E o senhor tem feito um grande trabalho aqui, certo? E a gente agradece. Mas é o seguinte, vou agora liberar a palavra para os vereadores que perguntarem as inscrições. Não esqueci, vereador, certo? Não esqueci, de jeito nenhum. Vou liberar, de acordo com as inscrições, cada um, com certeza que muita gente tem muitas perguntas, certo? Para fazer. Então, a primeira inscrição, os colegas vereadores podem falar. Palavra vereador Burito. Bom dia a todos. Amigos arteiros, parabéns por vir atender o pedido dessa comissão. E quando você falou aí a respeito das licitações, que esse rapaz que participa das licitações, Beto, né? O Beto. E quando ele falou que saiu usando lá de dentro, né? E você fez a pergunta, ele falou que o cara estava querendo 20% para quê? Esse cara, você pode dizer o nome desse cara que estava? Já falei. É o seu secretário? Lógico, falei aí. O secretário estava querendo matar todo mundo. E também você falou a respeito do medicamento que custava R$ 5,50, né? E quando chegou estava no valor de 55, né? O medicamento comprado pela Secretaria de Saúde. Nas licitações, a secretária está presente? Não. Isso Nenhum secretário. do secretário, né? Quer dizer que, nesse momento,
mas com certeza a secretária tem conhecimento desses atos que acontecem na licitação da secretaria dela. Não, ela sabe porque ela manda a solicitação para o setor de licitação, o que vai precisar. O setor abre a licitação, solicita as peças de preço, faz a licitação. Quando termina, a secretária tem que assinar a licitação que foi feita. Aí ela toma conhecimento, quem foi a empresa que ganhou, quais são quais as bases, né? Quanto foi. Até aí, não é a secretária que faz as pesquisas de preço, a secretaria. É a comissão de licitação. A própria comissão de licitação. Bom, muito bem. E você falou a respeito das bandas que foram pagas e as que não foram pagas e contratadas pela prefeitura. Você já fazia parte da comissão em 2013, quando iniciou o mandato da senhora prefeita. Em 2013, sim. Eu falo aqui a respeito das bandas que foram contratadas para o carnaval de 2013, que a gente... 2013 não, 2014, não. Que o carnaval 2014. Não, a gente assumiu. A gente subiu em 2013. Foi em 2014 a senhora que da falta do recebeu? 2014. E você sabe falar se quem ficou devendo essas bandas? Mas A própria prefeitura ou a empresa que fez essa história é complicada. a licitação? Eles diziam que era a prefeitura que estava devendo. Quando eu questionava, eu disse que quem está devendo não é a prefeitura, é para ser a empresa que dá a licitação. E ficava esse jogo entre prefeitura e empresa, prefeitura e empresa. O certo é que, quando o dinheiro realmente apareceu, não sei como, nem da onde, quem fez o pagamento, pela atitude que tomaram, de fazer o pagamento lá na Secretaria de Cultura, com a presença do ouvidor da prefeitura, com a presença do secretário da prefeitura, eu achei que, peraí, quem deu a licitação foi a empresa ou foi a prefeitura? Quem está pagando é a empresa ou é a prefeitura? Certo. É porque a gente tem conhecimento que algumas delas que receberam, não receberam um contrato, receberam pela metade. Ainda não receberam corrigido, né? Bom, isso aí que eu... Tem que corrigir isso aqui, pessoal, né? E estou satisfeito com as perguntas. Muito obrigado. Agora, presidente, quando fugindo aqui também, quando você falou a respeito das máquinas do parque aí, presidente, quando a gente votou e aprovou aquele requerimento, aquele projeto aqui, que as máquinas do parque ficariam no comando da Secretaria de Agricultura, é isso? Então, presidente, nós temos que convocar mais sério, é o seu secretário. Se for possível, a gente vai fazer com que ele venha e prestar esclarecimento, porque até hoje nunca ele deu esclarecimento de nada. As máquinas rodam esse município inteiro e ninguém sabe para onde ela anda. Então, se a gente deve fazer um requerimento, um ofício, convocando ele aqui, e se for possível, até punindo ele pelo descumprimento da lei, porque está lá. Mas a lei diz que a prefeita mande, e o seguinte, e a prefeita tinha que ter feito um decreto, disciplinando tudo isso, e ao que sabe é que a secretária, ela não mandou nada para a secretaria, então a culpada seria ela mesma, entendeu? Ela que pode cobrar da secretaria. Se a gente tirar a culpa da prefeita para estar no secretário, pessoal, aí não pode. Quem é que tira a culpa do patrão para estar no empregado? Não pode. Se o meu empregado não presta, eu vou estar fora.
Se o meu secretário está fazendo um mau trabalho, eu boto para fora. A responsabilidade não é do secretário, é da prefeita. A prefeita responde por toda a administração pública. Se nós quisermos tirar a responsabilidade da prefeita e do secretário, eu acho que vai ser ruim. Por isso que, mas concordo com qualquer requerimento de colega para chamar os secretários também. Mas eu digo assim, mas não podemos usar isso para a prefeita pegar, se confiar, não, a culpa é do secretário. Não é, porque até os coitados a gente sabe que muitos deles são amarrados e tem secretário aí que não tem. Não, o próprio irmão dela talvez não tenha como mandar fazer nenhum. Emendar nem um buraco na calçada, só por ordem dela. Então, por isso que a gente, a meu ver, seria chamar ela mesmo. Mas então, saindo desse assunto de novo, que eu digo, esses assuntos até a gente pode deixar para falar depois, nas sessões da Câmara, pessoal. Então, vamos passar a palavra para o vereador Daniel Gomes. Eu fico, agradeço, senhor Vicente, vou chamar de doutor. Bom, eu queria agradecer, viu, Zé Arteiro, a sua presença aqui. E hoje, eu gostaria de fazer um pequeno recorte do seguinte. Hoje, depois que o senhor falou, eu consegui perceber duas coisas. A primeira, por que a base aliada desaprovou o requerimento de convocação do senhor? E o segundo, que me deixou mais ainda satisfeito, porque pela força da insistência, nós conseguimos aprovar e fazer com que o senhor desse um depoimento desse tipo. E que é uma pena que nós temos poucas pessoas aqui na casa para ouvir o que nós estamos ouvindo, mas quando o Zé disponibilizar os áudios, com certeza a população de Pentecoste vai ouvir e vai assistir o que foi dito. Eu queria só, nesse contexto que a gente está vivendo, no país, né, onde a presidente acaba de ser afastada, e nós temos aí várias pessoas que defendem, isso é legítimo defender fulano, ciclano, isso é legítimo defender governo, não há problema nenhum nisso, porque a discordância ela pode existir, a divergência ela pode existir, mas tem que prevalecer a respeito. E muitas vezes as pessoas questionam o posicionamento nosso. Daniel, por que você não concorda com o governo federal, não concorda com o governo estadual? Aí tem gente, Zé Arteiro, que diz o seguinte, a seletividade é tão grande que diz assim: eu concordo com o que você fala, alguns dizem, eu concordo com o que você fala do governo estadual e do governo municipal, mas não concordo com o federal. Aí outro diz assim, eu concordo com o que você fala do governo federal, do governo estadual, você está errado quando você fala do governo estadual e do governo federal, e quando você fala do governo municipal, você está correto. Aí eu fico preocupado porque é o seguinte, existe uma coincidência entre os três governos, das três esferas de gestão. Todos nós, até o passado, até antes de ontem, nós éramos governados pelo PT, nível nacional, nível estadual e nível municipal. Então, eu, sinceramente, eu gostaria de compreender como é que as pessoas conseguem diferenciar um partido nível nacional, nível estadual e nível local, nível municipal. E ao mesmo tempo eu vejo muitas pessoas apontando o dedo, taxando fulano, ciclano, beltrano de ladrão, mas que silencia para problema dessa gravidade que o senhor acaba de dizer aqui nessa casa. Né? Assim, eu não votei nenhum, não carrego essa culpa, tá certo? A minha opção política foi outra, tá certo? E não é porque a gente acha que é porque o pobre, o discurso é o filho do pobre, o rico tem, a elite tem raiva porque o filho do pobre estuda do lado. Olha, eu cresci, Zé Arteiro. Meu pai tinha 3 anos. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos. E eu cresci vendo a minha casa cheia. E não era cheia de rico, não. Era cheia de trabalhador, de pobre. O vereador Chico Miguel sabe bem disso, porque ele ainda acompanhou muito o trabalho do meu pai.
Meu pai viveu uma época, na época dos coronéis. Mas a época do coronelismo passou. Nós não vivemos mais naquela época. Aí as pessoas às vezes, não, incomoda. Não, eu particularmente me sinto incomodado. Me sinto incomodado com uma situação dessa. E aí, a primeira observação que eu começo a fazer é o seguinte. Primeiro que da questão que o senhor colocou, como é que pode a prefeita produzir um ato de exoneração com data retroativa? Olha, isso é a coisa mais fácil do mundo. Essa prefeita já produziu portarias com o marido dela morto desde 2005, 2004, 2005 eu acho. Mas misteriosamente apareceram portarias que foram anexas naquele processo das 20 horas, assinadas pelo ex-prefeito Antônio Carneiro. Olha, em 2015, 2014, assinada por uma pessoa que morreu em 2005. Então isso não me surpreende. Assim como outros documentos, e daqui a alguns dias, nós vamos deixar bem claro que documentos são isso. Porque eu nunca vi, assim, a prefeita, ela se alia, tem gente do lado dela, e o senhor sabe muito bem disso. Tem gente que só precisa ver uma assinatura uma vez para falsificar. Basta ver uma vez, eu morro de medo. Morro de medo, já ver uma assinatura minha, porque diz que quando o sujeito vê uma vez faz igual. Então, isso não se surpreenda com isso. Mas eu queria, José Teiro, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: nós, antes do senhor chegar, nós tivemos depoimento do senhor Itamar Nunes. A primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: o senhor conhece então, o senhor Itamar Nunes? Sim, conheço. Conhece? O senhor conhece qual é a função que ele exerce? Atualmente, parece que ele foi aprovado no concurso e é motorista. Agora, eu não conheço ainda na legislatura brasileira o cargo de motorista reserva. Né? Motorista reserva. Não conheço na legislatura brasileira esse cargo. Então, eu conheci hoje, mas na prefeitura, como o nosso vereador sempre diz, tudo pode, né? Em 2013, o senhor estava na comissão de licitação. Ele disse aqui que não frequentava a prefeitura, que não tinha responsabilidade nenhuma sobre transporte. O senhor lembra? Ele não saía de lá. Mas o senhor lembra qual era a função que ele exercia em 2013, 2014 e até 2015, antes dele assumir o encarregado dos transportes escolares. Encarregado dos transportes escolares. O senhor teve alguma informação se por acaso ele, tá certo, veio à prefeitura ou esteve em alguma comissão de licitação, alguma coisa, relacionou-se, o senhor tem conhecimento dele ir à oficina para resolver pendências de problemas mecânicos dos ônibus dos transportes escolares? O senhor tem conhecimento? Olha, sinceramente, eu não estou aqui para mentir, estou para falar a verdade. Não tomei conhecimento disso, não. Só sabia que ele era encarregado dos transportes escolares. Bom, eu tenho algumas perguntas, José, em relação a isso. Eu falo muita coisa que, inclusive, eu, particularmente, a maioria delas, a gente, inclusive, já formalizou, tá certo, alguns procedimentos. Por exemplo, eu até cito, e eu me lembro muito bem, viu, o seu José Arthur? Eu acho até uma coisa muito forte em relação à questão de comissão de licitação. Uma vez eu fui num simpósio de probidade, aí a representação do Ministério Público da PGE disse o seguinte: em 100% de 100 licitações, 110 são fraudadas. Eu saí de lá arrasado, só tinha eu de vereador lá. Eu fui o único vereador que participei desse simpósio, vereador Vicente. Lá só tinha advogado, lá tinha juiz.